Tudo bem, pessoal? Então vamos dar início agora à nossa aula sobre balanço orçamentário. Como foi dito ao final do primeiro bloco, o foco, lógico que eu vou te mostrar daqui a pouco nos slides, qual é a estrutura padrão e etc. Mas primeiro, eu fico muito preocupado com o aluno, assim, qual é a primeira coisa que ele grava. Então isso é muito importante. Então eu já quero que você grave a fotografia que você deve ter da demonstração contábil. E aí na sequência a gente faz os complementos. Então vamos lá. Vamos falar aqui sobre o balanço orçamentário. Balanço orçamentário. O balanço orçamentário hoje, ele basicamente deve conter a coluna das receitas, certo? E aí você vai ter uma coluna lá embaixo, mas eu vou fazer de uma forma aqui que também é boa. Você vai ter a coluna das despesas. Certo? Essas receitas e essas despesas, você vai separar elas, certo? Pela categoria econômica. Então vamos lá. Então você vai ter as receitas correntes e você vai ter as receitas de capital. Você vai ter as despesas correntes e você vai ter as despesas de capital. E aí o seu foco deve ser o seguinte, quando você olhar para um balanço orçamentário, você deve se preocupar com ele, qual é a receita prevista e qual é a receita arrecadada. Então, prevista e arrecadada. E as despesas, você vai se preocupar com os estágios de execução da despesa. As despesas fixadas, as despesas empenhadas, vou colocar um E aqui, as despesas liquidadas e as despesas pagas. Então, essa, pessoal, é a fotografia principal do balanço orçamentário. Essa é a fotografia principal. Então, você vai comparar as receitas correntes previstas e arrecadadas com as despesas, certo? Fixadas, empenhadas, liquidadas e pagas. Então, só com essa primeira fotografia aqui, que na verdade, se você sabe os estágios da receita e da despesa, não tem dificuldade nenhuma. Você quer saber a receita prevista arrecadada, que é o estágio de planejamento, que é a etapa de planejamento e aqui a etapa de execução, e você quer saber as despesas na etapa de planejamento, só a fixação, e você quer saber toda a etapa de execução da despesa, que é o empenho, liquidação e pagamento. Beleza? Agora, então por isso que quando cai na prova assim, ó, o balanço orçamentário ele promove, ele permite a comparação do orçamento previsto com o orçamento executado. Ele permite isso? Permite. Porque o previsto está aqui, ó. O orçamento aprovado está aqui. E o orçamento em execução está aqui, ó. Está nesses nomes aqui. Beleza? Seria isso. Agora, o que é que a gente precisa saber de interpretar os dados? A gente não vai se preocupar, e as questões não vão muito nessa linha, a gente não precisa se preocupar aqui com a despesa liquidada e paga. A gente precisa saber que o novo balanço orçamentário, ele contém os dados da despesa liquidada e paga. Se eu tenho os dados da despesa empenhada, da despesa liquidada, da despesa paga, automaticamente eu tenho informações para dizer o quê? O volume, o montante de restos a pagar processados e não processados. Mas não vai ser a nossa ênfase. A nossa ênfase vai ser entre despesa fixada e despesa empenhada, receita prevista e receita arrecadada. Aí vamos agora trabalhar da seguinte forma. Imagina que a gente teve aqui uma receita prevista de 600 e uma receita de capital prevista de 400. E que aqui a gente teve uma despesa fixada corrente de 300 e uma despesa fixada de capital de 700. Isso aqui, esses dados aqui que eu vou colocar um asterisco, ó, esses dados aqui que eu vou colocar um asterisco, isso aqui é quando a LOA foi aprovada. Então, aprovação da LOA. Aprovação da LOA. Então, na aprovação da LOA, você tinha esses dados. Aí, geralmente, o que é que se pergunta nessa situação? Só com essa informação aqui, já pergunta para você o seguinte. Você tem ou não, na LOA aprovada, um superávit de orçamento corrente ou um déficit de capital? Aí como é que você analisa isso? Simples. Você vai verificar o seguinte, olha,
eu tenho receita corrente de 600 e essa receita corrente ela vai ser usada para pagar R$300 de despesas correntes. Então eu vou ter um excesso de 300. Só que lembre só, o valor total aqui é 1.000 e o valor total aqui é 1.000. O valor total é 1.000, porque o orçamento está equilibrado. Como o orçamento está equilibrado, aí o que é que acontece? Você vai ter aqui um superávit do orçamento corrente de 300. Então, a primeira coisa é, nessa situação, eu tenho um superávit do orçamento corrente. Então, no superávit do orçamento corrente, o que é que eu vou avaliar? Eu vou avaliar a receita corrente, a receita corrente menos a despesa corrente. Nesse caso aqui vai ser quanto? Vai ser 600 menos 300. Então aqui eu vou ter 600, aqui eu vou ter 300, e o meu SOC, superávit do orçamento corrente, vai ser de 300. Aí vem a pergunta, que isso já caiu em várias provas de orçamento e também de contabilidade pública. O superávit do orçamento corrente é ou não é uma receita de capital? Para fins da Lei 4.320, resposta, ele é. Então o superávit do orçamento corrente é uma receita de capital. Por quê? Porque, aqui eu tenho 400 e aqui eu tenho 700. Nessa situação, eu estou tendo um déficit do orçamento de capital. Um déficit de quanto? Justamente dos 300, porque eu só tenho 400 de receita de capital e eu tenho que pagar R$700 de despesa de capital. De onde vai vir esses 300? Esses 300 vai vir do superávit do orçamento corrente. Ou seja, o superávit do orçamento corrente, ele é utilizado para pagar despesas de capital. Seria isso. Então, pessoal, esse foi a nossa primeira análise. Então, o que é que a gente viu até aqui sobre o balanço orçamentário? Primeiro, os principais dados da fotografia, a fotografia da demonstração contábil. Os principais dados são receita prevista, receita arrecadada, receita corrente de capital, despesa corrente, despesa de capital, receita, despesa fixada, empenhada, liquidada e paga. Essas são as principais informações. Aí, a partir dessas informações, a gente fez uma primeira simulação para verificar o primeiro indicador. Qual é o primeiro indicador? Superávit do orçamento corrente. Vamos agora para o segundo grupo de indicadores. Então, vamos apagar isso aqui. Vamos tirar esse asterisco. Tirar isso daqui. Vamos trabalhar agora com a segunda situação. Os dados ainda são os mesmos. Tá? Aí vamos lá. Aí vamos deixar da seguinte forma. Suponha que você arrecadou aqui dos R$600, você arrecadou 700. E vamos supor que da receita de capital você arrecadou 150. Vamos começar só com a receita. Então, qual é o segundo indicador que a gente vai estudar aqui, que tem a ver com a execução da receita, que tem a ver com o desempenho da receita? Então a gente vai trabalhar agora com o desempenho da receita. Desempenho da receita. Existem duas situações que podem ocorrer com o desempenho da receita. Você pode ter um excesso de arrecadação, ou seja, você pode arrecadar além do que você tinha previsto, ou você pode ter uma frustração de arrecadação. Existem duas situações, como eu falei. Então, a primeira situação seria o excesso de arrecadação. E a segunda situação seria a frustração de arrecadação. Certo? Excesso de arrecadação e frustração de arrecadação. Aí o que é que acontece? No excesso
de arrecadação é quando eu arrecado mais do que eu tinha previsto. Aí vamos olhar para cá. Existe alguma situação aqui que eu arrecadei além do que eu tinha previsto? Sim, na receita corrente. Então você teve aqui um excesso de arrecadação da receita corrente. Por que eu sei disso? Porque o 700 é maior do que 600. 700, que é o valor arrecadado da receita corrente, é maior do que o valor da receita prevista corrente. E por outro lado, eu tive da receita corrente, faltou aqui o corrente. E o segundo seria o seguinte: você teria um déficit da receita de capital. Uma frustração da arrecadação da receita de capital. Isso aqui implica o seguinte: como é que seria isso? Eu teria aqui, por que eu tenho? Porque 150, que é o que arrecadei, é menor do que 400. No total, a minha arrecadação foi de 850. Então, no total, o que aconteceu aqui? No total, numa visão global, eu tive um excesso de arrecadação ou uma frustração de arrecadação. No total, você teve uma frustração de arrecadação. Agora, olha a minha pergunta. Quem foi o culpado? Quem foi o principal culpado dessa frustração de arrecadação? Foi a receita corrente ou foi a receita de capital? Aí qual é a sua resposta? O principal culpado foi a receita de capital, porque inclusive a receita corrente teve excesso. Se teve uma frustração global, não foi por conta da receita corrente, foi por conta da receita de capital. Então essa é a forma correta de interpretar esses dados aqui. Eu posso, dentro de uma visão global, ter uma frustração da receita, mas individualmente, olhando para a receita corrente, eu posso ter um excesso, porque na verdade esse excesso não foi suficiente para cobrir a frustração de arrecadação que ocorreu na receita de capital. Com isso, pessoal, a gente trabalha com o segundo indicador, que é um indicador relacionado ao desempenho da receita. A gente vai falar agora sobre um terceiro indicador, que é relacionado ao desempenho da despesa. Então vamos lá. Terceiro indicador, desempenho da despesa. Então vamos lá. Aí para isso a gente vai estabelecer alguns dados aqui. Aí vamos imaginar aqui. Despesa corrente, vamos colocar aqui 200. Despesa de capital, vamos colocar aqui 600. Certo? Então vamos lá. Como é que vai funcionar aqui? Desempenho da despesa. No desempenho da despesa, você pode ter duas situações. Economia de despesa. Economia de despesa. E o segundo seria excesso de gasto. Na prática, vamos começar pelo mais simples. Na prática, não dá para ter excesso de gasto. Sabe por quê? Você só pode empenhar se você tiver um crédito disponível. Você não consegue empenhar além desse valor. Então, na prática, isso aqui não existe. Ó. Na prática, não ocorre. Não é que não ocorre, na prática não pode ocorrer. E aí, no caso da economia da despesa, o que é que aconteceu aqui? Aí, só lembrando, aqui deu R$800. Na prática, eu tive uma economia de despesa, da despesa corrente, economia da despesa corrente, e eu tive a economia da despesa de capital. Qual é a forma correta de interpretar? Eu não quero que você decore, eu quero que você entenda. Eu podia empenhar 300, mas eu só empenhei 200. Eu podia empenhar 700, mas eu só empenhei 60. Então você empenhou menos do que você podia empenhar. Porque 200 é menor do que 300 e 600 é menor do que 700. Então, eu tive uma economia de gastos, eu tive uma economia de despesa no valor de quanto?
eu economizei R$100 aqui e eu economizei R$100 aqui. Então, eu economizei quanto? Eu economizei R$200. Então, aqui a gente teve uma economia total de R$200. Beleza, pessoal? Então, vamos nessa. Aí, agora, a gente vai fazer o seguinte. Vamos trabalhar agora com o quarto indicador. A gente trabalhou com o primeiro, o segundo, esse aqui foi o terceiro, né? Acabou que eu não escrevi o número dele. Esse aqui foi o terceiro. Então, a gente primeiro viu, quando a lei é aprovada, a gente viu como calcular o superávit do orçamento corrente, o SOC. A gente viu que o SOC é uma receita de capital, porque, na verdade, o recurso do SOC ele é destinado para pagar despesas de capital. A gente viu o segundo indicador, que é o desempenho da despesa. Desculpa, o desempenho da receita. A gente viu o terceiro indicador, que é o desempenho da despesa. E agora a gente vai ver o desempenho de execução do orçamento. Desempenho de execução, só de execução. Beleza? Seria o quarto indicador. Desempenho de execução da LOA. Então, vamos ver aqui. Então, o quarto indicador seria o desempenho de execução. Desempenho de execução da LOA. Aí aqui, o resultado. O nome desse desempenho é o resultado orçamentário. É o nome desse indicador. Resultado orçamentário. E o resultado orçamentário ele faz o quê? Ele compara a receita executada com a despesa executada. Compara a receita executada com a despesa executada. Ele compara a receita executada com a despesa executada. Aí o que é que acontece? Nessa situação, quem é a receita executada? É a receita arrecadada. Quem é a despesa executada? É a despesa empenhada. Então, nesse caso, você vai pegar receita arrecadada menos a despesa empenhada. Aí isso aqui vai ser igual a 850 menos 800. Isso aqui vai ser igual a 50. Então isso aqui é o resultado orçamentário. Isso aqui é o resultado orçamentário. Agora, olha a pergunta que eu vou te fazer. Quem mais contribuiu para esse resultado orçamentário ter sido isso? Ter sido positivo, porque aqui foi positivo. Quem contribuiu para o resultado orçamentário ser positivo? Foi a receita arrecadada ou foi a despesa fixada? Ou despesa executada? Ou em outras palavras, quem mais contribuiu para isso? Foi o excesso de arrecadação ou foi a economia de despesa? Então, ó, quem contribuiu para isso aqui, ó, foi a despesa. Sabe por quê? Ó? Aqui você teve uma frustração de arrecadação. Frustração de quanto? De 150. E aqui você teve uma economia de 200. Ou seja, quem mais contribuiu para esse resultado aqui ser positivo não foi a receita, porque a receita inclusive deu frustração. Quem mais contribuiu para esse resultado ser positivo foi a economia de despesa. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente encerra o quarto indicador. O que é que a gente vai fazer agora? Agora eu vou passar os slides, vou mostrar alguns outros pontos importantes e depois a gente faz as questões de reforço sobre essa parte da aula. Vamos lá. Vamos para os slides. Então, aqui, balança orçamentária, parte 1. Então, aqui a gente tem o seguinte. O balanço orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Aqui está o conceito da NBCT 16. Evidenciar as receitas e despesas orçamentárias. O balanço orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária. Isso aqui é importante. Ó. Isso aqui é como estava estruturado o balanço orçamentário originalmente. O balanço orçamentário antes das alterações da portaria 665 de 2010 e da portaria 438 de 2012. Antes dessas alterações,
O balanço orçamentário era assim, ó. Você separava entre receita corrente e receita de capital. A despesa, primeiro você separava em créditos ordinários, créditos suplementares, créditos especiais, créditos extraordinários. Como é que é o balanço orçamentário hoje? Hoje ele é composto por um quadro principal, quadro de execução dos restos a pagar não processados e quadro de execução dos restos a pagar processados. Aí aqui o que é que você está vendo? Que a gente tem a receita orçamentária, receita corrente, receita de capital e receita tributária. Então uma coisa que pode cair na sua prova, qual é o nível de detalhamento do balanço orçamentário? Pelo que a gente está vendo aqui, ó, a gente tem aqui categoria econômica, certo? E origem, que é o segundo nível. Então aqui está no segundo nível, origem. Então a receita, ela é detalhada quanto à origem. Aí você separa aqui as operações de crédito que são destinadas ao refinanciamento. Então, ó, o refinanciamento é destacado. Refinanciamento. E aqui você tem a previsão inicial, previsão atualizada e a receita realizada, que é a receita arrecadada. E aí você tem aqui saldos de exercícios anteriores utilizados para créditos adicionais. Depois eu explico isso melhor. Aí continuando. Despesas orçamentárias. Lembrando que isso aqui, ó, saldos de exercícios anteriores, não se confunde com previsão inicial. Não se confunde com isso aqui. Isso aqui tá já está em outro grau de detalhe. Aí continuando. Despesas orçamentárias. A gente tem aqui o primeiro nível, que é a categoria econômica. E você tem aqui o segundo nível, grupo natureza da despesa. E aqui, pessoal, é separado a amortização da dívida que tem a ver com o financiamento. Aqui é feito um detalhamento. Então, se vier assim na sua prova, que isso é importante, o balanço orçamentário atualizado, a receita é detalhada quanto à origem, certo? E a despesa quanto ao grupo natureza da despesa, certo? Aí continuando. Agora você tem um quadro da execução dos restos a pagar não processados. O que é que eu já vi cair em prova? Querer saber qual o grau de detalhamento. Ou seja, o grau de detalhamento dos restos a pagar não processados é o grupo natureza da despesa, que é o segundo nível da natureza. Isso pode cair. Como é não processado, eu ainda vou liquidar ele para depois pagar. Ou eu posso cancelar. E os processados e os não processados liquidados. O que é não processado liquidado? Ele era não processado, mas o fornecedor entregou o material. Ele vai para outro quadro. Porque qual é a regra que tem em orçamento público e você deve saber em contabilidade pública? Os restos a pagar processados e os restos a pagar não processados, que já foram liquidados, eles não podem ser cancelados. Então, por mais que tenha escrito aqui cancelado, eles não podem ser cancelados não, tá? Tem que ter um justificativo muito bom, mas não pode. E aqui você está preocupado só com o que falta pagar. Porque lembre só, o restos a pagar processado só falta fazer uma coisa, você pagar. Então, por isso que nesse quadro aqui, você tem a coluna de pago, e nessa outra coluna aqui você tem a coluna, vou até escrever de novo, você tem a coluna liquidado e a coluna pago. Por quê? Porque como o não processado ainda falta liquidar e pagar. E o processado e o não processado liquidado só falta pagar. Beleza? E aqui estão os principais dados que a gente precisa saber. Certo? Receita corrente executada, despesa corrente executada, insuficiência de arrecadação, excesso de arrecadação. Tá? Beleza. Aí outra coisa importante. Na hora que eu vou elaborar, isso é importante, ó. Na hora que você vai elaborar o balanço orçamentário, você vai buscar em qual fonte? Simples. Você vai buscar nas contas que prezam pelo enfoque orçamentário. Quais são as contas que buscam, que dão ênfase ao enfoque orçamentário? A classe 5 e 6. Mas quais grupos? Os grupos 5.2 e 6.2. É ali que você vai beber. Então, o quadro principal, você vai buscar as informações no grupo 5.2 e no grupo 6.2. Certo? Aqui é o CAPO, controle da aprovação do planejamento e orçamento, e aqui o CEPO, controle da execução do planejamento e orçamento. Tá bom? Notas explicativas. Então, o balanço orçamentário deverá ser acompanhado de notas explicativas que divulguem ao menos. Então, vamos lá. Detalhamento das receitas e despesas.
Detalhamento das despesas executadas por tipo de crédito, inicial, suplementar, especial, extraordinário. Então você acaba vendo, você acaba notando que a própria demonstração contábil atualizada, ela respeita o que foi determinado antes na Lei 4.320. Certo? Continuando. Utilização do superávit financeiro para abertura ou reabertura de créditos especiais. Atualizações monetárias. Procedimento em relação aos restos a pagar não processados liquidados. Certo? Detalhamento dos recursos de exercícios anteriores utilizados para financiar as despesas orçamentárias do exercício corrente. Outra coisa importante. Os balanços orçamentários não consolidados poderão apresentar desequilíbrio ou déficit orçamentário, pois muitos deles são agentes arrecadadores, não são agentes arrecadadores, e executam despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimento. Esse fato não representa irregularidade, devendo ser evidenciado complementarmente em nota explicativa que demonstre o montante da movimentação financeira, as transferências financeiras concedidas e recebidas. Que transferências financeiras é essa? Ele está falando de cota, repasse e subrepasse. Certo? Seria isso. Então, pessoal, essas aí são os principais pontos que a gente deve saber sobre o balanço orçamentário. Certo? Vamos fazer agora as questões sobre o tema. Tá? Então, vamos lá. Questão de reforço. O balanço orçamentário visa comparar o realizado e o orçado no exercício. Certo. Gabarito certo. Próximo. Ao final de um exercício financeiro, qualquer certa unidade orçamentária apresentou em seu balanço orçamentário um superávit orçamentário de 5 e um déficit de capital de 50. Sabendo que as receitas correntes previstas e arrecadadas totalizaram 150 e 175 respectivamente, e que as receitas de capital previstas e arrecadadas totalizaram 45 e 30, qual o valor das despesas correntes de capital realizado? Então vamos lá. Vou voltar para cá. Aí vamos usar esse esquema aqui que eu já deixei pronto, para fazer essa questão aí. Então vamos lá. Ver se tem alguém aí. Então vamos lá, continuando. Então, pessoal, o que é que a gente precisa saber aqui? A gente precisa saber o seguinte. A gente precisa saber aqui, trabalhar com os dados, né? Então vamos lá. As receitas correntes previstas e arrecadadas totalizaram 150 e 175. A prevista. Ele está falando aqui, corrente, né? 150 e 175. 150 e 175. As receitas de capital foi 45 e 30. 45 e 30. 45 e 30. Aí como é que fica aqui, ó? O total, aqui ficou 205 e aqui ficou 195. Certo? 195, certo? E 205. Ou seja, eu arrecadei mais do que eu precisava no caso das receitas correntes. O que é que ele fala agora? Teve um superávit orçamentário de 5. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, ó. Aqui é X, aqui é Z e aqui é Y. Certo? Então é isso que ele quer saber. Aí como é que a gente faz, ó? O meu resultado orçamentário, ele foi 5. Como é que eu chego no resultado orçamentário? Eu vou pegar a receita arrecadada, 205, menos X. Isso implica que o meu resultado orçamentário, ele foi quanto? Ele foi 200. Então aqui a gente tem um valor de 200. Só que aí ele fala o seguinte, as despesas... Então, uma coisa é certa, a minha resposta, olha o que eu vou fazer aqui, ó. A minha resposta, o somatório tem que dar 200, ó. Olha o que eu vou mostrar aqui. O somatório aqui dá 200, o
O somatório aqui dá 195, então essa resposta aqui já está errada. O somatório aqui dá 200, pode ser essa. O somatório aqui dá 155, aqui está errado. E o somatório aqui dá 195, essa aqui também já está errada. Então, ó, mesmo sem fazer muita coisa ainda na questão, você já sabe que a letra A e a letra C são as únicas opções possíveis. Aí como é que você mata o resto? Ele dá uma dica aqui, ó. Déficit de capital de 50. Ou seja, se você teve um déficit de capital, é porque você gastou mais despesa de capital do que você tinha de receita de capital. Em outras palavras, 30, certo? Menos E, seria isso? 30 menos E, certo? Foi igual a menos 50. Porque ele está falando que teve um déficit. Ó. 30, que é a receita arrecadada de capital, menos o que você gastou Z, vai ser igual a um déficit menos 50. Então, isso implica que Z vai ser igual a 80. Se Z é igual a 80, Y vai ser igual a 120. Então, a despesa corrente foi 120 e a despesa de capital foi 80. Então, ele fala aqui despesa corrente, né? Então, a despesa corrente foi 120 e a despesa de capital foi 80, o gabarito letra A. E a última questão, para a gente encerrar esse bloco aqui, a última questão diz o seguinte. Para os seguintes dados, receita corrente prevista, despesa corrente autorizada, receita corrente arrecadada, despesa corrente Y, receita de capital 5.000, despesa de capital 4.000 e aqui X. E despesa de capital realizada. Aí ele quer saber o seguinte. Apresenta ao final do exercício um resultado deficitário 1.000 é suficiente que? Então vamos lá. Vamos fazer a questão aqui. É uma questão mais de raciocínio lógico do que de contabilidade pública. Então vamos apagar aqui mais uma vez tudo isso. E vamos nessa. Então, aqui beleza. Aqui beleza. Aqui beleza. Então vamos lá. Então vamos nessa. Então a primeira coisa que é o seguinte, ó. Receita corrente prevista, 10.000. Despesa corrente receita corrente arrecadada. Não, despesa corrente autorizada, 11.000. Então aqui ficou 11.000. 10.000, 11.000. Próximo. Receita corrente arrecadada, 8.500. Então, aqui ficou 8.500. Próximo. Despesa corrente realizada, Y. Aí ele não diz. Y. Receita de capital prevista, 5.000. Próximo. Despesa de capital autorizada, 4.000. Então até agora aqui bateu. Ó. Aqui tem 15.000 e aqui tem 15.000, pessoal. Certo? Aí continuando. Receita de capital arrecadada, X. E despesa de capital realizada, 7.500. Aí o que ele quer saber? Ele quer que tenha um resultado deficitário de 1.000. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai fazer da seguinte forma. Aqui vai ser 8.500 mais X. E aqui vai ser Y mais 7.500. Vê se ele dá mais algum dado aqui. Não, ele não dá mais nenhum dado. Aí o que é que ele quer saber? Ó? O resultado orçamentário vai ser igual a 8.500 mais X menos Y menos 7.500. E ele está falando que o resultado orçamentário é deficitário. Então, como é que vai ficar aqui? Ó? Menos 1.000 vai ser igual a X menos Y, certo? Mais 1.000. Isso implica que X menos Y, aí esse
Esse 1.000 passa para cá, vai ser igual a menos 2.000. Ou uma outra forma de fazer é o seguinte. Y mais 2.000 vai ser igual a x. É uma outra forma de resolver. Y vai ser igual, x vai ser igual a y mais 2.000. Aí o que é que a gente faz agora? Então ele está falando o seguinte, vamos pegar agora o valor de x. A diferença de x para y tem que ser 2.000. Então vamos pegar x aqui e vamos somar 2.000. X, que é 6.500 mais 2.000 dá 9? Não. X, que é 7 mais 2 dá 8.500? Não. X mais x, que é 7 mais 2 dá 9? Pode ser essa a resposta. 7.500 mais 2 dá 9? Não. 7.500 mais 2 dá 8.500? Não. Então a única resposta possível é a letra C. Na verdade, você viu que essa questão foi mais de raciocínio lógico do que propriamente de balanço orçamentário, mas você precisava ter a expertise de montar o balanço orçamentário, beleza? Então, pessoal, com isso a gente encerra aqui esse segundo bloco, que é o bloco que fala sobre o balanço orçamentário. A gente ainda não acabou tudo de balanço orçamentário, mas a gente viu o principal que cai em prova. Agora a gente vai tratar de aspectos mais avançados do balanço orçamentário nos próximos blocos. Até daqui a pouco.